Olá, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter você aqui, eu sou a Juliana Souza. Hoje eu quero dividir com você uma terapia, que na verdade foi uma técnica. Eu vou dizer que tudo que a gente faz constantemente com o intuito de cura, né, de uma renovação, de uma correção, todas as práticas que a gente faz, né, constantemente ou intercaladamente, são práticas que tendem a desenvolver o autoconhecimento, né? Tendem a nos proporcionar algum benefício. E a técnica que eu quero dividir com você também eu acredito que seja uma técnica terapêutica. Eu não vi, né? Eu não conheci nenhum terapeuta que aplica esse tipo de técnica, mas eu sei que há, né? Eu sei que ela existe. Eu só não conheci o terapeuta que aplica essa técnica, mas eu tive a oportunidade de conhecer a técnica da escrita, em forma de você expor, expressar, expurgar as suas dores, seus ressentimentos, os seus pensamentos negativos, dolorosos, de vinganças, de humilhações, de traições, enfim, todos os pensamentos muito densos. Existem muitos pensamentos e situações, memórias, lembranças que a gente não compartilha com a outra pessoa de tão maluco que a gente considera ser, ou de tão errado, ou de tão inapropriado que a gente acredita ser. Só que assim, a gente não expurga, a gente não compartilha muito dessas coisas, né? Dessas memórias, dessas passagens dolorosas íntimas, profundas, que a gente tenta esconder, né? Na nossa vida, mas elas aparecem de tempos em tempos e traz não só a lembrança daquela situação, daquele ambiente ou daquela pessoa ou daquela vivência que você teve, mas ela traz também todos os sentimentos de dor, de angústia, de traição, de inapropriação, de rejeição, enfim, todas essas mágoas, essas coisas profundas que você sentiu e que você guardou e que de tempos em tempos ele aparece na sua consciência, né? E você não resolve e também você não compartilha isso com as pessoas, porque você tem vergonha. Então eu estava assistindo na internet uma das palestras do professor Hélio Couto, e assim, eu vou explicar somente a prática. Eu não vou falar sobre a palestra, porque eu também não lembro da palestra do professor Hélio Couto, mas o professor Hélio Couto é uma pessoa extremamente sábia e que assim, se você não conhece, eu convido a você entrar no site dele, né? Pesquisa ele na internet, entra no site dele. Ele tem um site de muitos livros gratuitos e também de muitos cursos, palestras gratuitas e que te ajudam. E podem, né, te ajudar, né, e te ajudarão muito. Então assim, dentro daquela palestra que eu estava assistindo, eu lembro dele ter dito que a gente poderia colocar, expressar através da escrita todos aqueles pensamentos, sentimentos que a gente não compartilha com a pessoa, que a gente não tem coragem de falar com a pessoa, mas que fica dentro da gente, trazendo aquele mal-estar e aquelas memórias e sentimentos de tristezas, né? Sentimentos que não nos fazem bem, nem mentalmente, espiritualmente, né? Principalmente no físico. Então a gente pega um papel aqui, né? Ó, tô até com o papel aqui, ó, um papel em branco e um lápis. Escreve. O que você vai escrever? Você vai escrever aquela situação que mais te magoou, aquilo que mais te marcou, aquilo que mais pra você foi assim, uma coisa inaceitável, que você não deveria ter passado por aquilo, por aquela situação, aquela palavra que lançaram pra você, que aquilo você guardou profundamente no seu subconsciente e vira e mexe você traz a lembrança, você ouve aquela voz falando aquela frase pra você. Tudo aquilo que mais te magoou, que mais te ofendeu, que mais te deixou em situação de constrangimento, você escreve tudo. Escreve a mágoa, escreve a situação, tenta
colocar o mais detalhado possível. Você põe tudo aquilo que você sentiu. Olha, aconteceu tal coisa em tal dia com tal pessoa. Eu me senti assim, 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 assim. Você descreve tudo, tudo aquilo que te magoou, tudo aquilo que te pôs para baixo, tudo. Você põe tudo. E depois você vai pegar, depois que você escreveu, você vai colocar embaixo 3 vezes a palavra cancelado, cancelado, cancelado. Você está cancelando todas aquelas memórias que te trouxeram esses pensamentos, sentimentos negativos. Depois disso você vai pegar e vai queimar. Queimar, gente, põe numa panelinha comum, caseira, de casa mesmo. Você vai pegar, vai colocar, vai escrever. Depois de escrever, você vai colocar lá cancelado, cancelado, cancelado. Pega esse papel e coloca fogo no papel. Papel como esse, né, folha 4, pega rápido o fogo. Então você pode riscar com fósforo, ou você pode queimar com isqueiro, ou você pode queimar na boca do fogão, acender a boca. Você precisa tomar cuidado, você não é criança, criança não pode fazer esse tipo de prática, a não ser que seja acompanhado com um adulto, tá? A criança não pode fazer isso sozinho, e se você também tem dificuldade motora, você também não pode fazer isso, alguém precisa fazer por você, alguém precisa te auxiliar. Enfim, enquanto pega fogo naquele papel, você olha para aquele papel, porque é a representação, é a simbologia de que você está queimando, que acabou todos aqueles sentimentos sobre aquela memória, aquela situação que você passou e que te marcou profundamente. Gente, isso aqui é para casos assim profundos. São para situações que você não tem coragem de falar para ninguém. Você guarda dentro de você. Você tem que expor isso, e na simbologia do fogo, você vai dizer que acabou todos aqueles sentimentos negativos de dor, de angústia, de rejeição, de traição. Todos aqueles sentimentos, eles vão ser queimados, destruídos e cancelados. Tem aquela conexão, o que está ligado na terra está ligado no céu. O que está ligado na terra está ligado no céu. Então assim, você vai fazer dentro desse contexto. Ah, mas eu posso colocar... Você pode usar a prática da escrita para milhares, diversas coisas. Para fazer um diário, para contar aquilo que você não se sente tão bem, aquilo que você, o dia, né, contar seu dia, contar... Você pode usar para qualquer coisa, mas essa metodologia, essa prática, é para assuntos que você quer assim cancelar na sua vida. Bom, eu assisti, né, a palestra, eu vi a técnica, eu fiquei com a técnica ruminando na minha mente. Eu falei, não, eu vou fazer, nossa, é tão simples, eu vou fazer. É simples, né? Eu falei, eu vou fazer. Só que aí, gente, eu percebi que eu não fiz nem no dia seguinte, nem no outro, nem no outro. Eu fiquei com aquela vontade de fazer, mas eu não queria, parecia que eu não queria muito fazer. E aí eu percebi que aquelas emoções, eu ainda estava apegada, olha, veja só, gente, olha a mente humana, olha a minha mentalidade naquele momento. Eu peguei aquelas emoções, eu sabia de 3 coisas que eu falei, não, isso eu vou tirar, porque isso é realmente coisa muito profunda, que me faz mal, que eu não tenho coragem de falar pra ninguém, que me descompensa, que me desequilibra. Eu vou fazer isso. Só que acordava, eu dormia, dia seguinte, e eu não fazia prática. Porque eu estava apegada àquelas emoções, porque, olha, aquelas emoções dava a entender na minha mente que eu precisava carregar aquelas dores, aqueles traumas, aquelas angústias, aquelas coisas, aqueles pensamentos negativos de vingança, de ódio, porque aquilo me fortalecia para eu ter autonomia de falar sobre o assunto, porque eu tinha passado na pele, então eu sei o que eu estou falando. Gente, perceba que tem muitas coisas na nossa vida
que é simplesmente pra gente soltar. Mas a gente fica apegado, porque a gente quer se sentir superior dentro daquela vivência de sofrimento, dentro daquelas emoções de sofrimento, de dor, dentro daquele sentimento. Olha só que coisa maluca. E eu fiquei aí dias. Eu lembro que assim, tinha passado mais ou menos 10 dias e eu não tinha tomado nenhuma ação quanto a essa prática que eu falei, nossa, que prática simples, é tão simples fazer. Então o que eu fiz? Eu fiquei adiando a soltar, uma simples técnica, a soltar tudo aquilo que me fazia profundamente mal. E isso apareceu muito no meu processo depressivo, por quê? Porque eu entrei numa vibe de ficar ruminando só coisas do passado. Então assim, eu trazia muita coisa do passado, coisas boas, coisas ruins, e era coisa do passado, e eu vivia o passado, e tudo era o passado, e aquilo era o passado. Eu só vivia assim. Todos os meus pensamentos era tudo do passado. E eu não trazia pensamentos bons. Eu trazia a melancolia da falta dos momentos bons, mas eu trazia muito a tristeza, o sentimento de vingança, o sentimento de ódio, o sentimento de culpa. Eu trazia de raiva. Eu só trazia sentimentos densos, ruins, pesados. E eu estava totalmente desequilibrada. Então, quando eu tomei a ação, eu demorei. Não foi uma coisa rápida. Eu demorei para tomar atitude. Mas eu tomei a atitude e ela chegou. Ela chegou e eu fiz a prática. Foi assim, acordei de manhã, saí do meu quarto, fui direto para a cozinha, peguei os papéis e comecei a escrever. À medida que eu ia escrevendo, eu ia rememorando todo aquele sentimento, ia colocando tudo no papel. E aí, cada coisa, cada situação, cada lembrança que eu tinha, eu ia colocando tudo no papel. E entre lágrimas, né? Entre lágrimas, eu escrevia tudo aquilo que eu sentia. Porque eu senti também como se eu me sentisse assim, nossa, parece que eu estava liberta. Parece que eu estava sendo liberta com isso, sabe? Então assim, eu colocava e à medida que eu colocava, eu fiquei com enjoo, com choro, com dor, me sentindo assim, com a sensação de que eu estava sendo libertada de alguma coisa, sabe? E ali eu colocava, escrevia. Eu fiquei com calo, gente. Eu fiquei com calo nos dedos, eu fiquei com calo nos 2 dedos, de tanto que eu escrevi. Eu escrevi porque eu tinha muita coisa que eu carregava no profundo da minha alma, que eu não tinha coragem, eu não me sentia segura, eu não tinha confiança de compartilhar com as outras pessoas, de tão maluquete eram os meus pensamentos. Então eu fiz essa prática e quando foi aquela hora do ato, né, de queimar os papéis, de queimar tudo aquilo, de cancelar, de dar basta, e eu falar acabou, eu fiquei falando, repetindo isso, sabe, sem parar, acabou, e o fogo pegando no papel e o papel se transformando em cinza. Depois eu senti um alívio. Dias depois eu me senti leve, eu me senti... Eu não lembrava, eu só tinha flashes das memórias anteriores. Eu não tinha aquela vivência, daquela emoção, de sentir aquela coisa densa e de vir aquele sentimento de raiva, de vingança. Não. Foram flashes, assim. E muito das coisas eu tento buscar na minha memória e eu não lembro. Então assim, eu aconselho a você a fazer a prática. É uma prática simples, faça quando você sentir no seu coração, quando tocar no seu coração que você deve fazer essa prática, você faça. Ela é simples, você só vai escrever todos os seus sentimentos de mágoa, de angústia, de tristeza. Você vai só expor aquilo que você não teve coragem de falar pra ninguém, que você escondeu esse tempo todo, mas que vira e mexe ele aparece na sua memória. Você vai escrever e vai queimar e vai
cancelar e acabou, acabou, acabou. É a melhora contínua, é saber que você pode sim todos os dias fazer alguma coisa pra você e por você, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que tenha trazido algum gatilho, alguma ideia, alguma busca, alguma lembrança que você quer exterminar, que você não quer mais, que nem visite, que saia mesmo do seu subconsciente, ou que ele seja totalmente transformado, sabe? Que essa memória não venha te trazer nenhuma dor, nenhum sofrimento, nada. Simplesmente um aprendizado de que você aprendeu e que hoje você é uma outra pessoa e carrega um outro sentimento de amadurecimento, de aprendizado, de gratidão, de amor, de luz. É a melhora contínua, é saber que todos os dias você pode fazer por você e pra você. E ó, promete pra mim que você vai cuidar de você. É o que eu espero pra você e até o próximo vídeo.